olhos. Será que você já parou para analisar só hoje? Hoje é quanto do mês, irmão? 24. Que dificuldade para falar a garrafa. Então já deixa aberto aqui que eu bebo muita água. Você já parou para analisar quantas pessoas não tiveram a oportunidade de abrir os seus olhos dia 24 de novembro do ano de 2024? E nós estamos aqui, firmes, saudáveis, com lutas, com dificuldades. Sim, mas estamos aqui, glorificando e exaltando o nosso Deus, irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma leitura com os irmãos que se encontra em Mateus, capítulo 8. Hoje é culto com a família e eu estava meditando, falando com o papai, falando assim: Senhor, o que eu transmito para a tua igreja? O que eu transmito para a tua casa? O nosso irmão Alex, ele já tinha nos deixado incumbido de ministrar neste culto, nosso co-pastor Alex, já faz um certo tempo. E eu falei: Senhor, mas para onde nós vamos? Que direção? E o Senhor falou comigo e confirmou já hoje. Sabe como que o Senhor confirmou comigo? Quando o presbítero Alex, o co-pastor Alex, ele falou muito, não sei se você prestou atenção. Se você está comigo, irmãos, você prestou atenção. No início do culto, o pastor Alex, ele falou muito a respeito de casa. Senhor, na minha casa, que minha casa seja uma bênção, que pessoas quando possam entrar dentro da minha casa, que possam ver fluir rios de água viva de lá de dentro. Não foi isso que o presbítero, o pastor Alex falou? Então, eu queria confirmação para o Senhor na minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor me colocou algo para nós falarmos a respeito de casa. Hoje é um culto de família. O Senhor falou no meu coração para falarmos a respeito de lar. Que lar? A casa a qual Jesus habita. A casa a qual Jesus mora. Então eu vou pedir por gentileza para que vocês não me deixem só, tá bom? Não me abandonem. Fiquem com as Bíblias abertas que nós vamos falar um pouquinho a respeito deste livro de Mateus. Nós vamos mergulhar um pouquinho, acompanhe comigo no que o Senhor tem para falar no nosso coração. Eu falei Mateus capítulo 8, versículo 20. Acompanhe comigo, irmãos, o versículo 20. Palavras de Jesus Cristo. E disse Jesus: as raposas têm seus covis, ou suas cavernas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, ou não tem onde inclinar a cabeça. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos, nós lemos a tua palavra, e que nesse momento eu te peço, Pai, seja conosco. Deus, que quando eu abrir a minha boca, quando eu vier falar alguma coisa, que não venha sair nada do Leandro, mas sim do Senhor. Pai, a tua palavra já falou comigo, a tua palavra já ministrou os meus corações. Eu preciso transmitir aquilo a qual o Senhor flama, aquilo a qual o Senhor inflama no meu coração para a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor já confirmou, Pai. O Senhor confirmou na minha vida, nós temos sentido a tua presença desde o momento que nós colocamos os pés neste lugar. Pai, eu creio, Deus, que o Senhor nunca precisou de homem para falar com a tua igreja. Mas nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor me use como canal de bênção para os teus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, me usa, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Amém, irmãos? Amém. Todos nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo ele foi um ministério itinerante. Caso você não saiba, itinerante é uma palavra que usa muito no Brasil. O que é o ministério itinerante? É um ministério ao qual você sai por vários lugares pregando o Evangelho, pregando a palavra. Então, pregadores que normalmente eles têm uma igreja, eles têm um lugar para chamar de seu, mas eles vivem de forma itinerante, pregando o Evangelho em muitos lugares. Jesus Cristo, ele era dessa forma. O ministério de Cristo, ele era itinerante. Por quê? Uma hora ele estava na Galileia, outra hora ele estava em Samaria, outra hora ele estava na Judéia, outra hora ele estava nas cidades gregas de Tiro, de Sidom. Mas só que o próprio Jesus Cristo, Mateus, falei Mateus, capítulo 4, o
versículo 12 e o versículo 13, vai falar que Jesus Cristo, ele chegou, Mateus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. Ou seja, essa cidade, a qual eu falei outro dia, chamada Cafarnaum, Jesus Cristo resolveu tirar como habitação. Jesus Cristo, ele vivia, ele pregava de forma itinerante ao longo de todos os lugares que nós já falamos aqui, até mesmo em cidades romanas, mas ele tinha Cafarnaum, uma casa para chamar de lar, o seu lugar, onde ele vinha, pousava. Talvez fosse cedido por alguém para ele, emprestado, não sei. Mas a Bíblia é clara em dizer que ele tirou aquele lugar para morar. Ele foi habitar em Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Eu falei outro dia aqui. Cafarnaum, irmãos, é de forma estratégica. Cafarnaum, ela era uma cidade que estava à beira do mar da Galileia. Então, se Jesus Cristo precisasse ir para o outro lado, nós sabemos que tem muitas passagens para anunciar, e pegando o barco e indo ele para o outro lado, chegou e encontrou, nós sabemos que tem passagem que ele encontrou endemoniados, encontrou tudo isso, mas era de forma estratégica. Jesus, ele morava ali de forma estratégica, porque quando ele precisasse visitar as cidades do outro lado do mar, ele não precisava se deslocar muito, se cansar muito. Então ele escolheu aquele lugar, ele foi morar ali com forma estratégica, para ter facilidade para atravessar. Tanto é que tem os seus discípulos, que muitos deles eram o quê? Pescadores. Por que muitos discípulos de Jesus eram pescadores? Porque eram daquelas cidades vizinhas, daquela redondeza ali. Se nós pararmos para ler o texto, vai falar que assim, quando Jesus ele vai se deparar com os discípulos, ele fala assim, chegando perto do barco de Simão e de seu irmão André, eles estavam lavando a rede. Ele falou assim, deixa as suas redes e venham comigo. A partir de agora vocês não serão mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Aí ele também chama os dois filhos de Zebedeu, que também eram pescadores, que estavam próximos. Então assim, isso tudo, o que eu estou falando? É só para nós entendermos que Jesus habitava naquele lugar, naquela cidade, Cafarnaum. Jesus tinha ali um lugar para chamar de seu, uma casa. Jesus Cristo, ele tinha uma casa. Faz meio que contraste, sentido oposto ao qual o texto que nós vamos ler. Mas se apega ao seguinte, quando Jesus Cristo, ele usava muito de parábolas para falar com o seu povo. Aqui nós vamos adentrar nessa parte da qual Jesus Cristo, ele tinha um lugar. Preciso que vocês acompanhem comigo, mesmo Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vamos acompanhar alguns versículos, por gentileza. O mesmo Jesus que nós pregamos, hoje, ele é o mesmo da época de Cafarnaum, ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou, irmãos. Jesus Cristo, ele ainda precisa de um lugar para ser chamado de lar. Muitas das pessoas, não pasmem pelo que eu vou falar, muitas das pessoas estão com Cristo, vêm à igreja, mas a sua casa não é um lar do Senhor. Nós vamos aprender hoje aqui 4 aspectos de que acontece em um lar na qual Jesus Cristo domina. Eu até brinco às vezes com minhas filhas, falando assim, filha, quem manda aqui em casa? É o pai ou é a mãe? Quem nunca brincou assim? Aí minha esposa fala assim, não, sou eu. Eu falo, não, sou eu. Aí as meninas falam assim, quem manda aqui em casa? Elas falam assim, é Jesus. Então elas estão certas. Quem tem que governar, quem tem que mandar na nossa casa, no nosso lar, é Jesus. Claro, quando eu não estou em casa, quem manda é minha esposa. Eu quero que os irmãos é assim, né? Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Amém. Então assim, mas vamos ler o que Mateus, capítulo 9, versículo 1 em diante diz. Olha que interessante esse texto. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou aonde? A sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os pecados. E
E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se. E glorificou a Deus e dera tal poder aos homens. Irmãos, nós conhecemos, todos nós sabemos esse texto de cor e salteado. Inclusive, algum tempo atrás, eu ministrei sobre esse texto. Mas o que eu quero falar, meus queridos, como eu falei de 4 aspectos, é que uma casa, a qual ela tem Jesus Cristo dentro dela, a qual Jesus Cristo habita dentro dessa casa, uma das coisas que acontecem nessa casa são maravilhas. O texto ao qual nós lemos, fala que assim que os certos homens, a multidão, a casa de Jesus Cristo, caso você não saiba, ela era aberta à multidão. Fala que quando ele estava indo para lá, a multidão era tão grande que não cabia pessoas dentro da casa. Pessoas ficavam do lado de fora. E o que fizeram? 4 homens levaram um outro, destelharam a casa, fizeram um buraco entre as telhas. Em Marcos capítulo 2, você vai ver essa história mais bem narrada, irmãos. Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5. Marcos é que mostra com mais detalhes. Por que eu peguei Mateus? Porque é um texto mais resumido, mais enxuto para a gente entender. E abriram suas telhas e desceram aquele homem, irmãos. Ou seja, desceram o homem aos pés de Jesus, porque sabia que Jesus podia fazer o quê? Curar. Quando Jesus Cristo olha, Jesus Cristo não se maravilha com a fé daquele homem paralítico, não. O que chama a atenção de Jesus Cristo é a fé daqueles homens a qual subiram a casa, destelharam e fizeram com que o paralítico descesse. Eles simplesmente poderiam chegar ao seguinte: olha, nós trouxemos você até aqui, só que não tem como entrar. Você numa maca, não tem como. Como que a gente vai passar no meio de todo esse povo para te fazer chegar ao pé de Jesus? Nossa parte nós fizemos. Não, irmãos. Eles subiram. A Bíblia conta que eles subiram e quando desce aquele homem, que Jesus Cristo olha neles e admira a fé deles, perdoa os pecados e cura aquele homem e faz com que ele se levante e vá para sua casa. A multidão se espantou e se maravilhou com o que estava acontecendo com aquele homem. Então, o primeiro sinal, irmãos, para saber se o nosso lar é de Jesus Cristo, se a nossa casa ela é de Jesus Cristo, ela pode até ser tua. Você pode até pagar o aluguel, você pode até pagar a renda, mas quem tem que governar, quem tem que mandar dentro do nosso lar é Jesus Cristo. A casa a qual nós estamos falando é a casa do próprio Cristo. A casa a qual, quando nós entregamos para Ele, maravilhas acontecem. O lar de Jesus Cristo tem que acontecer maravilhas nele. E a casa de Jesus ela era aberta. Quando fala que a casa de Jesus era aberta, aqui nós vamos ver tantas multidões. Nós vamos ler um pouquinho mais à frente, você vai entender que assim, que tinha publicanos, que tinham pecadores, que Jesus Cristo ele se sentava com pecadores. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não faz acepção de pessoas. Vamos continuar aqui. Vamos continuar o texto que eu preciso acabar. Eu preciso acabar um pouco antes. A casa a qual acontece maravilha, quando eu falei anteriormente, a casa a qual Jesus Cristo está, irmãos, vai acontecer milagres? Vai. Vai acontecer maravilhas? Vai. Mas se prepara porque vai apresentar problemas. Outro dia o pastor James falou aqui, ele não sei se eu falou que estava passando por um problema dentro da casa dele. Eu passo por problemas dentro da minha casa, irmãos. Você passa por problemas dentro de sua casa. O que nós não podemos é esquecer que quem governa, quem impera sobre as nossas vidas é
Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Jesus Cristo mesmo, ele fala assim, ó, nesse mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Não significa que pelos pequenos problemas, o que uma frase eu até falei com um amigo meu que está no Brasil, planejando sair do Brasil e ir embora para o Canadá, eu falei para ele o seguinte, falei para os irmãos, alguns irmãos conhecem, falei para ele assim, Josi, nós que estamos nos pés do Senhor, o que nós não podemos esquecer nunca, se tem uma frase que eu carrego comigo, é que o processo não pode ser maior do que o propósito. O processo que nós estamos passando, o processo que nós somos imigrantes, que você que está querendo imigrar vai ser difícil, vai, mas acredite que o propósito é maior. Jesus Cristo, irmãos, quando ele carregou a cruz, nós pregamos, nós falamos, todos nós sabemos disso. Jesus Cristo sofreu, foi castigado, foi açoitado, mas sabe por que ele não desistiu? Porque ele sabia que o propósito pelo qual ele estava passando por aquele processo era maior. O propósito se chama Leandro, o propósito se chama Eliabe, se chama Sebastião, se chama Alex. Então Jesus Cristo ele precisava passar. Então com isso eu aprendi, irmãos, que vamos ter problemas, vamos ter lutas, mas o que nós não podemos esquecer, o que nós não podemos tirar jamais da nossa vida é Jesus Cristo. A Bíblia fala que assim, que uma certa feita, os discípulos estavam indo com Jesus Cristo dormindo na popa do barco e levantou-se uma grande tempestade. Jesus Cristo estava onde? No barco. E levantou-se uma tempestade. Jesus Cristo estava dormindo. Uma outra feita, num outro texto, a Bíblia fala que assim, que eles estavam sozinhos no barco e também se levantou uma grande tempestade. Mas quem foi ter com eles? Jesus Cristo. E nos dois textos, das duas passagens a qual eu citei, em uma delas Jesus Cristo repreende o vento e o mar. Na outra Jesus Cristo apenas ordena. E o vento e o mar se acalmam. As tempestades, as lutas, não é porque nós estamos na presença de Cristo, nós estamos isentos disso. Não, vai vir sobre a nossa vida. Só que se Jesus Cristo, ele não está no barco contigo, ele vai ao teu encontro. Chame ele para perto. Porque é ele que é capaz de acalmar o vento, é ele que faz a tempestade cessar, é ele que é capaz de acalmar o mar. Então, um outro aspecto está no mesmo Mateus capítulo 9. Vamos adiantar? Mateus capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 13. Vem comigo, por gentileza. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Como eu falei anteriormente, irmãos, Jesus Cristo ele não fazia exceção. Essa passagem a qual nós lemos, Jesus Cristo está sentado na mesa na casa de Mateus. Quantos irmãos sabem quem é Mateus? Amém. O pastor Walter falou que sabe quem é. Caso você não saiba, eu vou te falar agora. Mateus, ele era um judeu. Ele era sim judeu. Só que, bem por aproximar-se muito aos romanos, os romanos tornou ele o quê? Um publicano. O que era isso? Cobrador de impostos. Quem não lembra? Zaqueu era o quê, irmãos? Cobrador de impostos. Zaqueu era amado pelas vizinhanças, pelas pessoas, pelos judeus. Por que Mateus tinha que ser amado? Mateus, além deles trabalhar para o
os romanos, muitas das pessoas diziam que assim, olha, os romanos falaram o seguinte, você tem uma porcentagem, você como publicano, tá? Os publicanos tinham direito a uma porcentagem em cima de todos os impostos que eles cobravam. Vamos mais uma vez usar o exemplo de Zaqueu. Quem não lembra que Zaqueu falou assim, ó, se por acaso eu defraudei alguns dos meus irmãos, eu restituo 4 vezes mais. Lembra que Zaqueu falou isso? Então assim, ele tinha direito a uma porcentagem em cima de cada imposto que ele cobrava. Nós estamos falando de Mateus. Só que estudiosos dizem que eles cobravam a mais. Então o que eles cobravam a mais ficava para eles. Olha, Roma só quer 70%, 30% é teu. Se disso aí você tirar mais, é por sua conta em risco. Então fica à vontade. Por esses motivos, ele era tão odiado, irmãos, pela população, pelos judeus. Porque ele era um homem de nacionalidade judeu que já tinha se aproximado dos romanos, já não era boa coisa, cobrava impostos em nome de Roma, já não era outra boa coisa, e além do mais, segundo relatos, ele cobrava além do que era permitido. Os judeus tinham tudo para odiar esse homem, mas Jesus Cristo, ele olha para ele com um olhar de amor. A Bíblia fala que assim, que Jesus Cristo vai passando, e Mateus está onde? Mateus está na casinha dele de cobrar impostos, e Jesus Cristo fala assim, ei, Mateus, larga tudo e segue-me. E Mateus largou tudo e começou a seguir Jesus. E foi para casa, é um pouquinho antes desse texto que nós estamos lendo, e foi para casa e preparou um banquete, preparou um jantar para Jesus. Jesus Cristo sentou. Quando os publicanos falaram assim, olha, Jesus Cristo, agora eles falam que é mestre, sentou na casa de Mateus, de um publicano, eu posso também. Foram lá, amigos de Mateus, estiveram com Mateus à mesa, e aí começou a chegar quem? Pecadores, e começaram a se aproximar de Jesus Cristo, e os santos da época, caso eu vou traduzir, irmãos, fariseus nada mais era que os doutores da lei, os ensinadores, as pessoas a qual ensinavam nas igrejas daquela época. Os fariseus olham para Jesus Cristo e falam assim, ó, o teu mestre, os discípulos falam assim, ó, o teu mestre que fala que é o Cristo, que fala que é o Messias prometido, se assentando com pecadores, o que eles estão fazendo aqui, nada mais é que acepção de pessoas. Eles estão olhando com um olhar de discriminação. Jesus Cristo, sabiamente, maravilhosamente, ele olha para aqueles homens e fala o seguinte, olha, eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Você já imaginou, isso que eu vou fazer aqui agora, irmãos, é uma pergunta retórica, tá? Uma pergunta que não carece de resposta. Fique no seu íntimo. Você já imaginou se Jesus Cristo nos pagasse pelos nossos pecados? Se Jesus Cristo nos recompensasse pelo aquilo que nós temos feito para com Ele? Os publicanos, os fariseus daquela época estavam olhando para aquelas pessoas com um olhar desse jeito. Só que o olhar de Jesus Cristo é um olhar de amor. Tanto é que Ele se entregou na cruz, irmãos. A Bíblia vai dizer, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a casa a qual Jesus está, a casa a qual Jesus Cristo habita, irmãos, ela tem que ter amor. Glória a Deus. A casa a qual Jesus é rei, a casa a qual Jesus Cristo é soberano, irmãos, tem que existir amor nessa casa. Amor para com quem? A Bíblia ensina. A Bíblia fala que eu devo amar quem? Só minha esposa que deita comigo na cama? Só o Eliabe, que é meu amigo de muitos anos? Só o Jamerson, que já tem 20 anos que eu tenho amizade com ele? Não. A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo. Independente de quem seja, irmãos. É o que eu falei, Jesus Cristo, se Ele me pagasse, se Ele me recompensasse por tudo aquilo que eu tinha feito, o que seria de mim? E porque muitas vezes nós simplesmente, como tem um ditado que diz, se a pessoa pisa no nosso carro, aquela pessoa já não presta mais, aquela pessoa já é odiada, aquela pessoa já é ingrata, já é isso, já é aquilo. Irmãos, vamos olhar com olhar de amor.
Vamos olhar com o olhar de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque nós somos casa do Senhor. Tem um louvor que ele diz que nós somos casa. Tem um louvor, os antigos, os irmãos antigos, vai lembrar que, assim, que tem um hino que diz assim, que onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, onde Jesus mora não há sofrimento. E eu acredito, e eu creio, irmãos, porque é o que está escrito na Bíblia. Se eu não creio nisso, eu não estou crendo na Bíblia. Prosseguindo, irmãos, Mateus também, capítulo 9, versículo 27 e versículo 33. Do 27 ao 33, desculpa, irmãos. E partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe os cegos: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus Cristo ameaçou, dizendo: olha, que ninguém o saiba. Mas eles, saindo, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Como eu falei anteriormente, irmãos, Jesus Cristo, ele estava aberto para a multidão. A Bíblia é tão tremenda ao falar isso, que a Bíblia fala que uma certa feita, após aquela passagem da mulher samaritana, após o texto da mulher samaritana, os discípulos estão caminhando com Jesus. Os discípulos falam assim: Senhor, para um pouquinho, come. O Senhor precisa comer. Algumas traduções falam assim: Rabi, come. E ele fala para os seus discípulos: olha, uma comida eu tenho para comer que vós não podeis, que é fazer a vontade de meu Pai. Então, assim, Jesus Cristo, ele estava aberto a multidões. Quem não lembra da mulher do fluxo de sangue? Existia uma multidão em volta dela, que Jesus Cristo sente o toque. Eu estou só contextualizando para os irmãos entenderem. Quem me tocou? Mestre. A multidão te aperta e te comprime, e te oprime, e tu vem dizer quem te tocou? Nós lemos o texto aqui, ó, qual fala que a multidão era tão grande que não cabia dentro da casa de Jesus. Essa multidão era só de discípulos, é isso? Não. Nessa multidão tinha cegos, nessa multidão tinha coxos, nessa multidão tinha pecadores, aleijados, endemoniados. Nessa multidão existia todos os tipos de pessoas. Tinha também os seus discípulos? Tinha. Tanto é que, assim, no texto ao qual nós lemos, a Bíblia vai falar que é o seguinte, que quando Jesus Cristo vai falar, quem estava sentado lá, que fala assim: quem é esse aí que está falando para perdoar pecados? Os doutores, os fariseus. Então, nessa multidão que andava com Jesus, tinha todos os doutores e fariseus, quanto tinha cegos. Não imaginou que interessante um cego seguindo a multidão? É assim, são umas coisas, umas loucuras que vêm na minha cabeça que é por isso que Jesus Cristo é maravilhoso. Irmão, eu sei, Vicente. Amém. Amém, Vicente. Eu sei, irmãos. Por isso que Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos. Porque Ele nos dá o dom de pensar coisas assim, falando assim, só com Jesus mesmo. Porque aqui a Bíblia, nós lemos que dois cegos seguiram Jesus. Talvez pelo barulho da multidão. Sim, talvez por isso. Talvez por saber que Jesus Cristo podia curá-los. Sim, eu acredito. Comumente era normal os cegos ficar à beira do caminho, pedindo esmola. Quem não lembra que o cego estava à beira do caminho de Jesus Cristo? Ao ouvir ele, que Jesus Cristo ia passar pelo aquele caminho, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então era normal os cegos estarem à beira do caminho, não ir
seguindo, ir em direção a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo permite, irmãos, que esse cego vai até ao encontro dele, vai atrás dele, vai seguindo Jesus, e aí ele chega na casa de Jesus. Aí eles chegam lá, Jesus Cristo entra e permite que esse cego. O que Jesus Cristo fala para esse cego, irmãos, é maravilhoso. Jesus Cristo fala para ele, ó, você acredita? Você tem fé que eu posso abrir os teus olhos? Eles falam, sim, Jesus Cristo ele fala assim, então tudo bem. Seja feito conforme a tua fé. Jesus Cristo restaura a visão daquele cego. Jesus Cristo hoje, meus irmãos, se coloca na minha frente, na tua frente, e fala assim, você tem fé que eu posso fazer isso que você está pedindo? Seja feita conforme a tua fé. Porque o meu Jesus Cristo, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você já pensou comigo? Por isso que eu falo que, assim, que vem umas loucuras assim, de interpretação quanto aos textos bíblicos. Você já imaginou se fosse Leandro lá? Eu acho que eu não restauraria a minha visão. Eu estou sendo sincero, tá bom? Eu, Leandro, estou sendo sincero. Faça uma análise. Se fosse você na posição daquele cego, seria restaurada a sua visão conforme a sua fé? Eles tiveram fé de ir ao encontro de Jesus Cristo. Então a casa a qual Jesus Cristo habita, a casa a qual Jesus Cristo está, a restauração. Amém. A Bíblia vai além, fala que assim, que trouxeram aos pés de Jesus Cristo um outro homem mudo, e além de ele ser mudo, ele era o quê? Endemoniado. E Jesus Cristo restaura, que o mundo passa a falar e expulsa aquele demônio. Existem algumas coisas na nossa vida, alguns tipos de doença que nos causa saúde, que nos causa cegueira, que nos causa mudez. Desculpa, mas nem sei se existe essa palavra, tá? E causa cegueira e, por consequência, nós nos tornamos mudos. Muitas vezes, irmãos, são perturbações espirituais. Que nós cauterizamos os nossos olhos, que nós cauterizamos o nosso coração quando nós olhamos para aquela pessoa e sabe o que não nos permite. Uma palavra que, desculpa, é muito pesada, mas eu preciso falar. Muitas vezes essa cegueira que as perturbações nos causam afeta tão profundamente a nossa vida que não nos permite pedir perdão, que não nos permite liberar perdão para algumas pessoas. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus na nossa casa. Sabe para quê? Para que Ele venha restaurar o nosso ser. Para que Ele venha tirar esse espírito de perturbação que nos impede de pedir perdão para as pessoas. Que nos impede o nosso sentimento de liberar perdão para uma pessoa. Porque pedir perdão é diferente de liberar perdão. Muitas vezes essas cegueiras espirituais a qual nós passamos, irmãos, nos impede, nos bloqueia. Nós precisamos urgentemente, irmãos, de Jesus na nossa vida. Para que nós possamos desbloquear o amor. Para que nós podemos desbloquear a restauração. Que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. O quarto aspecto é um texto um pouquinho à frente, Mateus também, tá? Capítulo 17. Nós vamos ler 3 versículos também. Peguei poucos versículos para a gente resumir a história. Mateus capítulo 17, versículo 24. Desculpa. 24, 25, 26, 27. Então são 4 versículos. Se você não tem Bíblia, acompanhe aqui comigo. Mateus projetou aqui, tá bom? Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram:
o vosso mestre não paga as dracmas. Disse-lhes Pedro, sim. E entrando em casa, ou seja, Jesus Cristo mais uma vez entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos teus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. E disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Toma e dá-o por mim e por ti. Como eu falei, irmãos, a casa de Jesus, no primeiro tópico que eu falei, ela estava aberta para pessoas enfermas, que desceu pelas cordas e foi curado, para cobradores de impostos, para mudos, cegos, deficientes e também para as autoridades a qual cobravam. Irmãos, todas as pessoas elas são bem-vindas na casa de Deus. Todas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Deixa eu te contar um segredo aqui. Vocês sabiam que Jesus Cristo não tinha obrigação nenhuma de pagar imposto? Vamos isso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, vai falar aqui o seguinte. Olha, vou contar a história e vocês vão lembrar. A Bíblia fala que existia um gigante por nome Golias que estava afrontando o povo de Israel, o povo do Deus vivo. E ninguém ia ter com ele. Só que aí surgiu um decreto que fala o seguinte, pode ler lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Vai falar que assim, põe aí, Mateus, por gentileza. 1 Samuel 17, 25, só para os irmãos entenderem que o que eu estou falando é verídico. Ó. E diziam os homens, olha o decreto, e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Ou seja, o homem a qual ferisse Golias ia ser livre de obrigações de pagar impostos. Quem foi o homem que feriu Golias? Davi. Nós já falamos, nós lemos aqui, um próprio cego chega para Jesus Cristo e fala assim, Jesus, filho de... Mateus capítulo 1 vai falar que pela árvore genealógica de Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi. Então ele não tinha obrigação nenhuma de pagar imposto. É o que o decreto falava e é o que a lei da época falava. Só que Jesus Cristo, irmãos, para não escandalizar, ele fala para Pedro o seguinte, Pedro, ó, vai lá no mar, joga um anzol, tira o peixe. Eu acho que o irmão também gosta de pescar. Gosta? Mais ou menos. Então, eu também gostava de pescar. O Vicente, eu sei que ele gostava de pescar, irmãos, porque ele sempre fala, a gente sempre discute a respeito disso. Mas Jesus, ele fala assim, Pedro, vai lá, passa a tua rede, dos 153 grandes peixes que saem, tu abre, que dentro de um deles vai ter uma moeda, tu paga. Não foi isso. Jesus Cristo fala o seguinte, Pedro, vai lá, joga o anzol, o primeiro peixe que sair, tu tira da boca dele um estado. Eu parei para estudar e fui ver de dracma, irmãos. Os irmãos lembram da parábola da história da dracma perdida. A de dracma equivalia a 2 dracmas. Então, quando eles estão cobrando 2 dracmas de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, quando manda Pedro pescar o estáter da boca do peixe, o estáter equivale a 3. Então, Jesus Cristo ele fala assim, ó, vai lá, Pedro, pega e vai pagar o meu e o teu. O que Jesus Cristo está falando com isso, irmãos? É que ele provê a nossa vida. A casa onde Jesus Cristo habita, a casa em que Jesus Cristo está, existe provisão. Todos nós cantamos, e o Jeová Jireh. O que é o Jeová Jireh, irmãos? É o
Deus da provisão na nossa vida. Então, se Jesus Cristo está na tua vida, vai haver provisão, mesmo em meio às dificuldades, irmãos. Só que precisamos fazer algo. Jesus Cristo, ele proveu sobre a vida de Pedro. Mas Jesus Cristo, ele falou: Pedro, olha, pede para João também, ou para André, teu irmão, que é pescador, ir lá pegar o peixe. Não. Jesus Cristo falou para esse Pedro: a provisão vai acontecer, mas eu preciso que você se disponha a fazer algo. Então a provisão vai acontecer na nossa vida, irmãos, quando nós nos dispusermos a fazer algo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Para concluir, irmãos, eu gostaria de concluir Mateus também, capítulo 13, versículo 57. Só para nós concluirmos. Quando Jesus Cristo ele fala da provisão, quando eu falo da provisão que Jesus Cristo providenciou na vida de Pedro, quantas vezes ao longo da história da humanidade você viu se tirar uma moeda da boca de um peixe? Às vezes a provisão na nossa vida vai vir de onde nós menos esperamos, de onde nós nunca acreditamos que possa vir, mas vai vir, porque o Jeová Jireh, ele está na minha e na tua vida. Glória a Deus. Ele está dentro do nosso lar, ele habita dentro da nossa casa. O versículo 57, acompanhe comigo. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. O que Jesus Cristo está falando, eu vou ler esse texto. É que Jesus Cristo, ele desce para a sua terra natal. Quem lembra que eu falei de Jesus Cristo, ele foi morar em Cafarnaum. Jesus Cristo, ele desce para a sua terra natal. E quando chega lá, uns versículos antes, está falando isso, ele começa a operar milagres, ele começa a fazer algumas coisas no meio daquele povo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta um pouco curiosa. Qual foi o lugar que Jesus Cristo menos operou milagre? Na terra natal. E ele começa a operar milagres, começa a fazer algumas coisas, e o povo olha para ele e fala assim: mas esse daí não é o filho carpinteiro? Esse daí não é o filho de Maria, que tem seus irmãos A, seus irmãos B, seus irmãos C, e as suas irmãs até hoje habitam aqui? Com que autoridade ele faz isso? Quem deu poder a ele para fazer isso? Por isso que Jesus Cristo fala que um profeta, irmãos, ele pode ser sem honra onde? A história de Jesus Cristo não é fácil. Não. E eu posso te provar na Bíblia. Jesus Cristo nasceu onde? Ele foi colocado. O estábulo era dos seus pais? Não, ele não tinha. Então, desde o começo, desde o início, irmãos, não era fácil. Desde o início de Jesus Cristo não era fácil. Por isso, ao qual ele fala que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, porque Jesus Cristo ele não dava valor para essas coisas terrenas a qual nós tanto nos apegamos. Só que até hoje, o mesmo Jesus Cristo, ele está fazendo o que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz. Ele está como? Batendo na porta. Se por acaso Jesus Cristo ainda não é o Senhor da tua vida, irmãos, se Jesus Cristo ele ainda não é o dono da tua casa, ele não quer ser inquilino, não. Ele não quer ser hóspede, não. Por que Jesus Cristo ele não quer ser hóspede? Porque o hóspede, em determinado momento, ele tem que sair. O inquilino, acabou-se o contrato, ele pode sair. Não, Jesus Cristo ele quer ser o dono da tua casa. Ele quer ser o Senhor da tua vida, irmão. Se por algum motivo Jesus Cristo ainda não é, chame o papel. Fala assim: Senhor, essa casa é tua. Senhor, mora, habita dentro de mim. E hoje, meus irmãos, quando você chegar em sua casa, que se por algum motivo você ainda não consagrou a tua casa ao Senhor, fale. Entre na tua casa, antes de entrar, fala o seguinte: Senhor, essa casa é tua. Papai, habita neste meio. Papai, seja soberano aqui neste lugar. Porque nós temos poder e autoridade
legalidade, irmãos. Jesus Cristo, ele habita onde nós damos legalidade para ele habitar. Então consagre a tua vida, consagre o teu templo, a tua morada ao Espírito Santo. E que teu lar venha ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço pela essa oportunidade. Peço para que os irmãos orem. Ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, ore pela vida dos meus familiares que estão no Brasil. Eu creio que o Senhor ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo a qual eu penso, do qual aquilo que eu acredito. Amém?